Oh meu Deus, as pessoas estão descobrindo o que é o casamento após a fala do Papa Leão XIV. É sobre isso que nós vamos falar. Eu sei que você estava esperando isso, hein? Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o seu sininho. Lembrando, todos os comentários, principalmente sobre esse assunto, devem seguir essas regrinhas aqui. Combinado? Bora para o vídeo que eu estava ansiosa em gravar este vídeo. Vamos lá! No dia 1º de junho aí, o Papa Leão XIV se reuniu com fiéis na Praça de São Pedro por conta do Jubileu das Famílias. Então, sim, o Papa Leão XIV aí já tá a todo vapor se encontrando com vários grupos de pessoas e trazendo ali suas homilias, as audiências, suas falas. Esse é um trechinho da homilia dele em que o Vatican News publicou, deixou algumas pessoas surpreendidas. Vamos entender o porquê? Vamos assistir aqui. Matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna, amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita. Perciò vi incoraggio ad essere per i vostri figli esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l'obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo. E voi, figli, siate grati ai vostri genitori. Dire grazie per il dono della vita e per tutto ciò che con esso ci viene donato ogni giorno. È il primo modo di onorare il padre e la madre. Infine a voi, cari nonni e anziani, raccomando di vegliare su coloro che amate con saggezza e compassione, con l'umiltà e la pazienza che gli anni insegnano. Vamos só voltar, vamos dar um replay aqui num trechinho da fala do Papa Leão XIV. Matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna. Agora a frase. Amore totale, fedele, fecondo. Quando eu ouvi esta frase, sabe aquele trechinho do Pica-Pau que tem os caras no barril descendo as cataratas? Ah! Não, não, não! Eu fiz isso. Por quê? Eu até ia montar um post, mas resolvi fazer até o vídeo aqui. Porque essa frase, ela é muito usada e conhecida dentro da teologia do corpo de São João Paulo II, que eu sempre falo aqui. E eu fiquei muito feliz, porque nesse trecho, principalmente, você vê um pouco de São João Paulo II, um pouco de Bento XVI, um pouco de Papa Francisco. Então, assim, você vê inúmeros documentos que os papas anteriores ao Papa Leão XIV trouxeram sobre o casamento entre homem e mulher, né? Que infelizmente hoje em dia tem que ser dito sempre entre homem e mulher. Não só por conta do que o mundo fala, mas porque alguns católicos, né? Se você não fala que o casamento é entre homem e mulher, aí as pessoas acham que a igreja já tá liberando, né? Para lá aquelas pessoas que se unem do mesmo sexo. E não é isso, tá? As pessoas estão precisando desse jeito. Enquanto não tiver entre o homem e a mulher, né? O pessoal não tá feliz. E claro, que vão ter pessoas aqui nos comentários que vão falar, mas Francisco não falava isso. Falava sim, falava, inclusive em um dos documentos que muitos falam e acusam ele do Amoris Laetitia, ele trouxe ali a questão do casamento, da importância do casamento, a reflexão. Ali foi um documento pastoral, mas ele trouxe sim. Existem também outras falas de Bento XVI, eu quero fazer um compilado aqui desses documentos que eu fui lembrando, tanto que a hora que eu vi essa frase, óbvio, eu lembrei primeiro de São João Paulo II, porque ele trazia muito essa questão do casamento, para que você possa se doar de forma conjugal e sexual, este amor precisa ser total, livre, fiel e fecundo. Exatamente essa frase. Era como se eu estivesse ouvindo São João Paulo II falar. E aí, na maneira como ele falava também, logo após esse trecho, eu lembrei de Bento XVI, depois lembrei de Papa Francisco. Ele fez um compilado ali dos seus antecessores, o que mostra ainda mais essa continuidade que Bento XVI sempre falava. Lembra? Que tem uma fala de Bento XVI falando da hermenêutica da continuidade, não da ruptura. E é exatamente
exatamente sobre isso, né? A importância. É claro que o mundo hoje em dia, ele tenta desvirtuar os valores da família, os valores do casamento, e o casamento aqui a gente diz matrimônio. Foi até interessante que aqui em um dos comentários, não sei se vou encontrar agora, né? Aqui, ó, achei. Que a pessoa está falando, aos desavisados, ele está falando para os católicos. Católicos, não queiram mudar a igreja. Então, sim, ao longo desses anos aí de internet, de boom de internet, muitas pessoas sempre querem deturpar tudo o que a igreja fala, seja por meio de um papa ou de outro. Mas aí, todas as vezes, eles têm que vir e reforçar uma coisa que é óbvia, por conta tanto da parte biológica, quanto da parte espiritual, quanto da parte lógica, mas eles sempre têm que reforçar. E lembrando, tudo que os papas falam, qualquer papa, é para a igreja católica. Então, se você não é católico, você se dói por conta que ele falou do casamento ideal aí, assim, você não precisa se doer, né? Porque é para católicos. É claro que Deus quer que o mundo viva desta maneira, mas se a pessoa não quer, é uma escolha sua, enfim, como nós dizemos, né, e professamos a fé católica, a nossa obrigação é seguir aquilo que a igreja católica diz. Inclusive, até tem um comentário aqui, silêncio, alguns católicos estão descobrindo o que é a igreja católica. E é verdade, né? Inclusive, alguns estão descobrindo e outros estão com alguns discursos de agora sim, a igreja católica voltou a ser a igreja católica, porque Francisco nunca falava. Mentira! Francisco falava, foi bem claro em muitas falas dele, mas infelizmente a mídia acabava deturpando e os católicos acabavam não divulgando realmente do jeito que ele falava. Aí o pessoal fica falando que ele foi confuso nas falas dele, mas ele era muito direto. O pessoal só trazia as falas diretas dele quando queriam, quando bem queria. Então, vale muito a pena, gente, vocês lerem a homilia completa do Papa Leão XIV, falando aí para o Jubileu das Famílias, porque ele fala não só da questão do matrimônio, mas também da questão dos filhos, como vocês viram aí, de como nós temos que tratar, em questão dos avós também. Falando no Papa Leão XIV, ele tá com uma agenda bem pesada aí, né? Agora em junho nós celebramos aí, né, o Sagrado Coração de Jesus. Dia 1º de junho ele teve essa missa com o Jubileu das Famílias. Ele vai ter aí a solenidade de Pentecostes na Praça São Pedro, além do jubileu com os movimentos, associações e novas comunidades, até porque elas celebram muito essa questão de Pentecostes por conta da efusão do Espírito Santo, que é um carisma de muitas delas. Também vai ter a memória da Bem-aventurada Virgem Maria e no jubileu da Santa Sé. 15 de junho vai ter a solenidade da Santíssima Trindade e também o jubileu do esporte. Dia 22, solenidade de Corpus Christi. Aliás, olha só como Deus é providente. Esse mês de junho já começou aí com a confirmação daquele milagre eucarístico que eu já comentei com vocês. E também vai ter a solenidade no dia 27 de junho do Sagrado Coração de Jesus e o jubileu dos sacerdotes. E aí no dia 29 de junho, a solenidade de São Pedro e São Paulo, com a bênção dos palhos para os novos arcebispos metropolitanos aí. Então a agenda do Papa Leão XIV vai estar bem cheia. Vamos ter muitas homilias. Além disso, vai ter o Ângelus, as audiências. Então, sempre que for aí necessário, nós vamos trazer tudo aquilo que o nosso querido Papa Leão XIV vai trazendo para nós. Algumas pessoas até comentaram que ele ainda não deu nenhuma entrevista. Ele também, óbvio, não fez ainda uma viagem para possa fazer aquele momento de coletiva com jornalistas no avião. Tem até algumas pessoas questionando muito isso, né? Falando que ele é mais reservado. A gente ainda não sabe como ele vai reagir em relação a isso, mas esperamos, né, que ele possa, sim, dar entrevistas e falar ainda mais aí. Mas ele tá no começo do pontificado. Eu acho que ele ainda tá analisando, porque com certeza ele sabe o que tá acontecendo aí, né? Muitas falas, muitas pessoas trazendo suas falas. Então eu acredito que ele esteja com bastante cuidado em relação a muitas questões. E aí, para encerrar, o pessoal da CNBB trouxe do Dia Mundial das Comunicações essa frase aqui de Francisco: procurar e praticar uma comunicação que saiba curar as feridas da nossa sociedade. Em relação, eu já falei para vocês que sempre tem essa mensagem, né, das comunicações sociais. Por que eu quero encerrar ela aqui? Porque sempre que tem as falas envolvendo casamento, matrimônio, questão de afetividade e sexualidade, é um ponto bem sensível que acabam deturpando a mensagem da igreja. Então eu trouxe essa frase aqui para nós sempre lembrarmos, se você for comunicador ou se você não for comunicador, mas faz muito uso da internet, sempre lembra que a sua comunicação, ela precisa curar as feridas, ela precisa gerar o encontro, ela precisa trazer a mansidão e a verdade e a esperança. Né? Então, sempre, se você for compartilhar alguma coisa, for dar a sua opinião, por isso que a gente tem essas regras aqui no canal, dos comentários, faça sempre seguindo esse pensamento da comunicação. E quando você ver, por um acaso, alguém deturpando a fala de qualquer papa, principalmente relacionada a esse tipo de assunto,
pense dessa forma, como Francisco orientou aí no Dia Mundial das Comunicações Sociais, de que a nossa comunicação precisa curar as feridas, porque Cristo, quando ele se comunicava para curar as feridas. O Espírito Santo vinha para curar as feridas. Que nós possamos seguir aí essas orientações, principalmente agora, né, nos nossos meios de comunicação, porque todos nós, de alguma maneira, somos comunicadores, né? Então, que nós tomemos cuidado aí, também ao transmitir as informações da igreja, principalmente nós que batemos no peito e dizemos que somos católicos. Eu vejo que às vezes a gente tem muita pressa em falar de algumas questões, mas a gente peca em pesquisar, em estudar. Então me conta aí se você viu esse boom aí da fala do Papa Leão XIV, óbvio, né? Deve ter visto. Me conta se você, o que você viu, o que você achou, se você leu a homilia toda dele. E me conta, você já ouviu falar da teologia do corpo? Eu sempre falo dela aqui, mas pode ser que você não tenha ouvido falar ainda. Um dia eu trago ela com mais cuidado aqui. Aliás, tem muitos temas. Então deixa aqui nos comentários, vou ficar muito feliz em saber mais. Lembre-se, seguindo essas regrinhas. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também de hypar, se tiver o botão hypar aqui embaixo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!